Olá, esse é o canal Insights de Psicologia. O tema de hoje é a avaliação psicológica e a violência social. Para enriquecer nossa discussão, trouxemos a mestra em saúde pública e doutoranda em psicologia social, Silvia Vale. A avaliação psicológica é um trabalho técnico e científico que coleta informações explícitas de fenômenos psicológicos, que são articulados em um planejamento prévio e responsável, para que estratégias pensadas tenham êxito. Essa área é uma das ferramentas mais importantes para delinear alguns pontos necessários do comportamento humano. O processo de avaliação psicológica apresenta alguns passos mínimos para o alcance dos resultados esperados, como o levantamento dos objetivos da avaliação e das particularidades do indivíduo ou grupo a ser avaliado, a fim de escolher os instrumentos e as estratégias mais adequadas para a realização da avaliação psicológica. O segundo passo consiste na coleta de dados por meio de entrevistas, testes, dinâmicas e observações. É importante integrar essas informações a fim de dar conta dos objetivos pretendidos no processo de avaliação. Desse modo, não é recomendado que o psicólogo utilize apenas uma técnica ou um instrumento para a realização da avaliação. O quarto passo consiste em integrar essas informações e desenvolver as hipóteses iniciais para constatar a necessidade ou não de utilizar outros instrumentos e estratégias que possam vir refinar ou elaborar novas hipóteses. Com isso, entra-se o último passo, que é a indicação das respostas à situação que motivou o processo de avaliação e a comunicação cuidadosa desses resultados, considerando a ética profissional implícita e as eventuais limitações da avaliação. É importante aqui a gente salientar que isso vai depender do contexto e da situação em que se aplica. Em todas essas etapas, o especialista em avaliação psicológica trabalha os fundamentos, métodos e técnicas de obtenção e análise integrativa de informações para avaliação de fenômenos, processos e construtos psicológicos. Entendendo a avaliação psicológica como processo, ela não se dá nos equipamentos de prestação de serviço à comunidade, diretamente falando. No entanto, as premissas, os preceitos da avaliação psicológica podem ser utilizados como pontos de investigação do que ocorre no território ou numa determinada comunidade, família, enfim. Bom, aspectos psicológicos que estão envolvidos na origem de manifestações de violência social podem, por exemplo, ser a percepção social do indivíduo sobre a comunidade na qual está inserido. Eu, como psicóloga da área social, não consigo visualizar um aspecto psicológico que não seja decorrente das interações do indivíduo com o seu grupo. Então, toda aquela manifestação psicológica, como está descrito aqui, ela é decorrente das minhas relações familiares, comunitárias, as minhas relações na escola, minhas relações com os colegas, com os amigos, ou seja, os fatos sociais que me cercam, né? O meu contexto socioeconômico, político. Para falar de maneira mais diretiva, é preciso a gente conheça a realidade do indivíduo. Então, não saberia dizer aqui fatores psicológicos diretivos sem que eu tenha coletado informações sobre o contexto social. Mas, de modo geral, é possível falar em percepção social sobre a família, de que forma eu me identifico, quais são os aspectos da minha identidade que eu considero mais marcantes, quais são os aspectos de vulnerabilidade que eu considero que fazem parte do meu contexto social. Então, dessa maneira, é possível investigar a violência social a partir dos aspectos psicológicos, não esquecendo que uma coisa leva a outra, né? São fatores de influência que são influenciados, mas são influenciadores. No âmbito da gestão e a partir da minha prática, da minha formação, eu consigo pensar em estratégias coletivas, em estratégias de políticas públicas. Estou tentando contextualizar, né, e visualizar a ideia de orientação a um gestor sobre que estratégias ele poderia
se utilizar para investigar esses fatores de ocorrência, né, de manifestações psicológicas implicando na violência social. Nesse caso, penso que a implementação de dispositivos de políticas públicas. Por outro lado, nós já temos esses dispositivos implantados, né? A política pública, ela já existe e talvez ela precise ser melhor implementada. Por exemplo, se a gente pensar nos preceitos da Política Nacional de Assistência Social, do Sistema Único da Assistência Social, vamos lembrar da vigilância, da proteção e da defesa. Esses 3 pilares, eles já preconizam âmbitos de investigação, âmbitos de reconhecimento do que acontece dentro de um território que pode levar a casos de violência. E quando a gente pensa em casos de violência, a gente está falando de violação de direitos. Então, pensando em termos macro, seria a disposição à sociedade, à comunidade, de dispositivos de escuta, de conhecimento, de reconhecimento da comunidade, por meio de um serviço qualificado, no qual nós, psicólogos, estaríamos inseridos. Aí, claro, para cada serviço está preconizado um rol de atribuições. Então, dependendo do serviço que nós estejamos vinculados, o rol de atribuições de investigação dessas manifestações psicológicas vai mudar, né? Se eu tiver num serviço que é da área das políticas públicas, talvez eu não possa fazer uso de um processo de avaliação psicológica tão rigoroso, porque não está preconizado para esse dispositivo. No entanto, pensando no princípio da intersetorialidade, da articulação de rede, eu posso, a partir do momento que eu identifico fatores comunitários, psicológicos, né, do grupo, que podem levar ou que levam a manifestações de violência social, encaminhar individualmente ou até mesmo propor um trabalho em grupo para que eu confirme esses dados, né, por meio de um processo investigatório ou faça intervenção, né? De modo geral é isso. A violência é um fenômeno social e é resultado do desequilíbrio das nossas relações sociais, econômicas e políticas. Esse é um fenômeno complexo que sempre existiu. Estando as causas da violência social associadas em partes a problemas sociais como miséria, fome e desemprego, é essencial o desenvolvimento e acompanhamento das políticas públicas. A solução para isso envolve os mais diversos setores da sociedade e demanda com urgência melhorias no sistema educacional, na saúde, habitacional, oportunidades de emprego e uma maior participação da sociedade nos discursos em busca de soluções para essa demanda. O que eu falei? Esqueci. Eita, ficou um canal. Não me agitou. Um trabalho para fazer isso sem rir, mas tá bom. Mas eu queria pontuar uma coisa que ao final que na verdade a Silvia não é de ferro. Quem é de ferro é a professora Maria Emília, porque esse questionamento realmente é um desafio, hein? Suei aqui para responder. Hein, Emília? Vou te chamar agora só de Emília de Ferro, tá? Um abraço.